Esse vídeo é sobre 3 conselhos financeiros que eu pretendo passar para minha filha. Em dezembro de 2023, eu tive uma filha, o nome dela é Sofia. E outro dia eu estava pensando sobre como foi a minha infância relacionado ao dinheiro, sobre as crenças que eu desenvolvi quando se trata desses assuntos financeiros. E eu percebi que, na verdade, elas não eram nada boas. E devido a tantas crenças limitantes que eu desenvolvi, isso me impediu de chegar num patamar no qual eu almejo hoje, né? E eu trabalho muito, eu trabalho todo dia e apesar de tanto esforço, eu ainda não consegui chegar num patamar no qual eu almejo. E refletindo sobre o porquê disso, eu percebi que muito se deve às crenças que eu desenvolvi, tá? Então, eu quero passar para minha filha uma outra ideia sobre o dinheiro, uma nova realidade, uma nova perspectiva no qual ela possa se relacionar com o dinheiro, no qual ela possa entender as benécias do dinheiro. Tá, então, qual foi uma das crenças que eu desenvolvi em relação ao dinheiro que eu passei anos para conseguir me libertar disso? Quando eu era pequeno, eu escutava muito as pessoas dizendo assim, não pega no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Então, às vezes tinha dinheiro assim, notas de R$ 1, naquela época ainda tinha nota de R$ 1, e as pessoas diziam, não pega no dinheiro. Vai lavar tua mão porque tu pegou no dinheiro. Então eu comecei a associar o dinheiro como algo ruim, como uma coisa suja, como algo que eu deveria evitar. Eu escutava muito também em casa, assim, meus parentes dizendo: o dinheiro é raiz de todos os males. Então eu pegava no dinheiro e as pessoas abominavam aquilo, do fato de eu pegar no dinheiro, e as pessoas dizendo também que era a raiz de todos os males. Então eu comecei a desenvolver uma crença que o dinheiro era algo ruim. Outra coisa também que eu via muito quando eu era criança, e não só quando eu era criança, mas hoje também a gente vê muito isso nos filmes, nos desenhos, na indústria de filmes em geral, sempre, em novelas também, sempre quem é o vilão da história? É o homem rico, é o homem bem-sucedido, tá? É aquele cara que tem muito dinheiro. Então, sempre que tinha uma pessoa rica, altamente bem-sucedido, que tinha ali uma limusine, que tinha casas, mansões, essa pessoa ali era sempre o vilão da história e o herói era sempre a pessoa pobre, a pessoa que muitas vezes ali nos filmes, no desenho, na novela, passavam necessidade, passavam até fome, mas ele sempre era o herói. Os pobres sempre são o herói, na maioria dos casos, pelo menos. Então, associando tudo isso, essa crença que eu desenvolvi de pegar no dinheiro é ruim, porque é sujo. O dinheiro é a raiz de todos os males. E juntando também com os filmes que eu assistia e vendo ali que sempre o vilão era o homem rico. Então eu pensava, caramba, eu não posso ser rico. Porque quando eu ficar rico, eu vou me tornar uma pessoa ruim. Então, isso me limitou de certa forma e eu quero evitar que essa crença entre na mente da minha filha Sofia. Então, como eu pretendo fazer isso? Primeiro, hoje aqui em casa, às vezes tem também dinheiro assim pela casa, notas, e ela pega o dinheiro e eu deixo ela pegar no dinheiro. Eu não saio correndo desesperado para lavar a mão dela. Eu deixo ela pegar no dinheiro e depois que ela termina, que a criança ela tem um foco assim muito reduzido, ela pega uma coisa, pega outra, eu vou, passo um álcoolzinho ali na mão dela, ou então eu lavo a mão dela, e é isso. Mas eu quero ensinar que a higiene, ela tem que ser de uma forma geral, e não de associada ao dinheiro. Por exemplo, o nosso celular que a gente usa. O celular ele é mais sujo que o dinheiro. Mas eu não vejo alguém que toda vez que pega no celular e correndo para lavar a mão. Por que ele não faz isso, mas com o dinheiro muitas vezes ele faz? Porque a crença que ele tem é no dinheiro. Que o dinheiro é ruim. Muitas pessoas têm uma crença negativa em relação ao dinheiro e nem sabem. E eu quero evitar que isso ocorra com a minha filha. Então,
ensinando para ela que o dinheiro, na verdade, não é ruim, ele é uma benção. E ele não vai te tornar mal pelo fato de tu ter muito dinheiro. O que é que vai acontecer? Se você é uma pessoa boa e você consegue mais dinheiro, você maximiza sua bondade, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue abençoar mais pessoas, a sua vida pessoal e a vida da sua família e até da sociedade na qual você vive. E é isso que o dinheiro proporciona. Se você é uma pessoa ruim, então isso apenas vai maximizar o seu lado ruim. O dinheiro, ele faz isso, ele maximiza aquilo que você já é. Então, ela não terá medo de enriquecer. Porque ela sabe que quanto mais dinheiro ela tiver, mais abençoado será a vida dela e mais ela vai poder abençoar a vida das outras pessoas. Quantas pessoas estão por aí sofrendo no SUS, sofrendo por não conseguir pagar um plano de saúde, sofrendo por tantas questões da vida como um todo, e todo esse sofrimento ele poderia muitas vezes ter sido evitado se a mente da criança tivesse sido ensinada da maneira correta, não ensinando a criança a temer o dinheiro, mas sim a respeitar o dinheiro e entender o papel fundamental que ele tem na nossa vida. Então essa daí é a primeira lição financeira que eu pretendo passar para minha filha. E a segunda lição financeira é em relação ao longo prazo. Uma coisa também que eu demorei muito tempo para entender é que o efeito positivo do longo prazo, como é bom você esperar, como é bom você aguardar o momento certo de realizar os seus sonhos. Então, hoje eu estou numa situação ainda de dívida. Graças a Deus eu já eliminei quase todas as minhas dívidas, mas eu ainda tenho uma dívida alta que eu preciso pagar. E todas essas dívidas que eu adquiri no meu caminho foi justamente pelo fato de que eu não soube esperar o momento certo. Eu ia comprando no cartão de crédito, fazia empréstimos e foi me atolando em dívida. E por que isso acontece? Porque eu não respeitei o momento certo. Se eu tivesse aguardado para comprar aquilo que eu desejava e me organizar de uma maneira melhor, mais eficiente financeiramente, eu teria comprado algo à vista, teria comprado algo sem necessidade de parcelamento. E o que aconteceria? Eu não teria dívida alguma. Então, aquela realização seria muito melhor, muito mais interessante, muito mais expressiva. Então, essa desorganização financeira eu quero evitar também na vida dela e somando com a mentalidade do longo prazo, dela aguardar. Eu comecei a investir, como eu já falei aqui várias vezes, eu tinha 32 anos. Quanto tempo eu demorei para entrar nessa jornada? Faz menos de 2 anos que eu invisto. Eu tenho agora, vou fazer 34 anos agora em junho. E imagina se eu tivesse começado a investir lá atrás, com 15 anos, com 10 anos, com 20 anos. Quanto dinheiro eu teria hoje e quanto conhecimento financeiro eu teria hoje, quanta disciplina eu teria agregado na minha vida. Seria algo transformador, a minha vida seria hoje completamente diferente. Então, essa vida que eu teria, eu terei no futuro. Porque a disciplina começou agora, a organização, o mindset correto começou há muito pouco tempo. Então eu não quero que a minha filha demore tantos anos para entender o papel fundamental do dinheiro, da disciplina, da organização financeira e do pensamento no longo prazo e de pensar também que o dinheiro ele é algo bom. Bom, o terceiro e último conselho que eu pretendo passar para minha filha em relação a finanças é a crença de que você pode conquistar tudo, qualquer sonho que você tiver, você pode conquistar através do estudo, da disciplina, da determinação. Por que eu quero falar isso para ela? Quando eu era criança, eu me lembro que a nossa janta ela era café com pão. Assim, naquela época ainda dava para comprar café ainda todo dia. Então, a nossa janta era essa, a gente comia pão e café. E eu nunca questionei aquilo porque aquilo era tão comum para mim, era tão normal. E viver naquela vida tão simples era algo para mim
até certo, por causa que é como eu disse, é como eu estava falando no início do vídeo, aquela crença que eu tinha de que a pobreza era algo bom, era algo justo, era algo correto. Então, eu estar ali naquela situação, eu me via como alguém bom. Então, eu não tinha uma perspectiva de melhoria. Eu nem tinha, nem passava pela minha cabeça a ideia de que eu poderia ir para um outro patamar. Através do estudo, da determinação, do trabalho duro, do trabalho consistente, correto e focado. Eu não tinha essa ideia. Então, eu quero ensinar isso desde muito cedo para minha filha, de que você pode conquistar todos os seus sonhos através do trabalho, da disciplina, do foco e determinação. Você nunca deve aceitar um patamar que você acha que não é o suficiente para você, tá? Se você quer mais, se você pode conquistar. Você merece conquistar, desde que você trabalhe por isso, desde que você pague o preço por isso, porque não existe almoço grátis. Então, esse é um vídeo que ele é sobre educação financeira para os seus filhos, no qual eu estou falando aqui diretamente o que eu pretendo passar para minha filha. E se você entende que isso é benéfico também para sua família, passe essa ideia para o seu filho. Não faça ele entender o dinheiro como algo negativo, como algo ruim. Faça ele entender que o dinheiro ele é uma benção. Essa é uma crença muito importante que você precisa passar para o seu filho. É isso que eu pretendo ensinar para minha filha. E Sofia, se um dia você ver esse vídeo, eu quero que você saiba que você pode conquistar tudo o que você quiser, minha filha, nessa vida. Depende de você. Eu vou preparar o caminho, eu vou te ensinar o que você precisa fazer. Eu também estou nessa jornada e ainda tem muito a ser feito. E tudo que eu aprender, eu vou te ensinar. E eu espero que você conquiste os seus sonhos muito mais rápido do que eu fui capaz de conquistar, tá? Era isso. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Bye!